Graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? O Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos enchido com a sua presença, tem nos guardado durante todo esse tempo. E Ele é maravilhoso. Nós só podemos nos alegrar pelas coisas que Ele fez e faz na nossa vida, pelo cuidado que Ele tem conosco, pelos sonhos que Ele realiza na nossa vida, pela restauração da nossa família, no nosso lar. E o Senhor, Ele tem propósitos muito grandes para nós, para mim, para você. Ele nos cuida em todos os momentos. Ele nos protege, nos orienta, nos ensina e que a gente possa sempre estar ouvindo aquilo que Ele tem preparado para nós, ouvindo aquilo que Ele tem nos ensinado durante todo esse tempo na nossa caminhada, dos nossos sonhos. E o tema da nossa ministração hoje é não podemos duvidar até chegar nele. Alguma vez você já duvidou de que Deus estava cuidando de você? De que Ele não tinha ouvido a sua oração, de que Ele não tinha ouvido o seu clamor? Porque não aconteceu aquilo que você queria? Você já duvidou alguma vez? Bom, quando nós duvidamos, nós temos uma incerteza dentro do nosso coração de que Deus Ele pode fazer aquilo na nossa vida. Mas aqueles que creem, os milagres acontecem, as maravilhas acontecem. E é muito melhor do que aquilo que nós pedimos a Ele ou daquilo que nós imaginamos. Por vezes, a gente deve ter pedido muitas coisas, mas que naquele momento não era a vontade, muito menos o propósito que Deus tinha para a nossa vida. Porque Ele não trabalha por vista, Ele não trabalha por achar que a gente precisa daquilo, Ele trabalha com propósitos. Então, se aquilo não vai nos edificar naquele momento, se aquilo ali não vai nos fazer estar mais próximos a Ele, nós não iremos receber, nós não iremos ter a nossa oração concretizada. Na verdade, teremos sim. Quantas vezes você já deve ter orado e falado assim: Senhor, me livra de todo mal. E quando Ele te livra de todo mal, você fica se questionando porque muitas pessoas se afastaram, porque muitas coisas deixaram de acontecer na sua vida, mas foi uma oração que você fez. Então, que a gente não duvide das coisas que Deus tem para nossas vidas. Que a gente não duvide que o que Ele tem é muito melhor do que aquilo que a gente espera, do que aquilo que a gente acredita. E a passagem, eu vou falar duas passagens hoje. A primeira está lá em Tiago 1,6, glória a Deus, que diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A onda, como vocês podem ver, ela não tem uma direção certa. Ela é levada pelo vento. Então, se o vento bate para cá, ela vai para cá. Se o vento bate para lá, ela vai para lá. Ela nunca tem uma decisão. Ela sempre está em dúvida.
o coração está cheio de dúvida. Então, quando nós estamos em dúvida, nós somos levados a acreditar naquilo que nos é bonito aos nossos olhos, que nos é atraente, que vai naquele momento ser suficiente, que vai ser legal na nossa vida. Mas será que aquilo vai estar nos edificando? Vai estar nos levando mais próximos a Deus? É exatamente essa pergunta que nós devemos fazer. Tem pessoas que dizem, por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me dá uma resposta disso que eu estou pedindo para Ele? Ou então, Ele fala comigo, mas assim, não é melhor a gente, como a gente sempre faz, de pedir, um discernimento de uma pessoa que tem uma vida com Deus, que vive os sonhos de Deus, que o Senhor já fez muitas maravilhas? É exatamente isso que eu faço com a minha vida. Eu peço sempre discernimento ao nosso pastor, porque eu não tenho o mesmo tempo de caminhada com ele, eu não vivi como ele, eu não vivi as mesmas maravilhas que ele, mas eu estou próxima a ele. E eu sei que a unção que transborda na vida dele pode derramar muito bem sobre mim, sobre você. Então é mais fácil a gente ouvir o que ele tem a dizer, o que ele nos ensina, sendo baseado na palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, do que a gente fazer com o nosso próprio conhecimento. Quantas coisas nós já fizemos com o nosso conhecimento e quantas delas não deram certo? A maioria delas deu bem errado, porque nós não fizemos aquilo com a vontade de Deus, entendeu? Nós fizemos aquilo ali com a nossa vontade. Nós duvidamos que Deus ele podia fazer muito mais, então a gente não podia esperar, a gente tinha que fazer naquele momento porque era necessário, sabe? A carne falando, eu preciso disso, naquele momento você acha, cara, eu tenho que fazer isso porque é necessário. É necessário para o meu ego, é necessário para o meu eu, não para aquele propósito que Deus tem na minha vida. Então a gente acelerando o que Deus tem para nossas vidas, aquilo ali pode ser fatal, porque se você não estiver pronto para receber o que Ele tem, como é que nós vamos receber as outras coisas? Como é que nós vamos ser preenchidos com o amor dEle, com as coisas que Ele tem para nossa vida? Então o que é melhor? A gente fazer com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente aprendeu durante toda a nossa vida, ou a gente fazer conforme a vontade de Deus, ouvir a voz de um homem de Deus? Eu acredito que assim, é muito melhor eu ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que o nosso pastor tem para nos ensinar, do que eu ir fazer alguma besteira e voltar arrependida. Claro que o Senhor ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele cuida de nós, mas e o relacionamento que você tinha com Ele? A unção que você tinha vivendo naquele tempo, quando você falha, quando você, faz algo que não é da vontade dEle, o seu relacionamento com Ele vai esfriando, a sua unção, aquele poder, aquela vontade de estar na presença dEle, de estar buscando Ele, aquilo ali vai sendo muito pouco. E por isso que a gente sempre deve ouvir a voz de Deus. Principalmente nós não podemos duvidar das coisas que Ele tem para nossas vidas, porque se a gente duvida, a gente começa a querer fazer do nosso jeito, começa a querer fazer da nossa maneira. Acho que do jeito de Deus, a gente pensa, acho que do jeito de Deus não vai me agradar, acho que do jeito de Deus não vai ser suficiente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir atrás disso, eu preciso buscar, eu preciso correr, mas se a gente continuasse ali, Ele faria do mesmo jeito. Se a gente continuar buscando, Ele faz do mesmo jeito. Pode ser no nosso tempo, porque a gente quer no nosso tempo, certamente. Mas Ele não faz conforme a nossa vontade, os nossos desejos, muito menos os nossos anseios. Ele faz conforme o propósito. Então, se Ele vê que a pessoa está pronta, Ele vai entregar aquilo na vida dela. Ele vai entregar aquilo que ela tanto pediu, até vezes mais do
que ela tanto queria. E a gente sempre deve pedir com fé e não duvidando, porque se a gente duvidar, nosso pastor sempre fala que a dúvida ela não é de Deus. E você ali fica naquele momento pensando, eu faço ou eu não faço. Se você já está pensando, é porque não é para se fazer. Então que a gente sempre ouça aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ouça aquilo que o seu pastor ministra para você, sabe? Aquele direcionamento que ele dá na sua vida. Porque é muito simples a gente ir ali, ir numa festa ou fazer aquilo que a gente tem vontade. Mas o nosso relacionamento com Deus, como é que ele fica? A nossa unção, sabe? Então é muito melhor a gente ouvir os ensinamentos dele, ouvir aquilo que ele tem preparado para nós, do que simplesmente ir atrás dos nossos conhecimentos, sabe? Nosso conhecimento nos levou aonde? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas o amor de Deus, ele nos leva. Amém? Eu sei que... Glória a Deus. Pode falar. A palavra que eu tô chegando aqui em casa. Júnior Amorim tá vindo aqui atrás, eu vou encostar o carro aqui para não lá dirigindo. A respeito do posicionamento, né? Palavra maravilhosa que fala sobre aquilo que Deus está fazendo e ele precisa de uma pessoa posicionada, né? Se a pessoa está posicionada, o Senhor vai usar, vai fazer a obra, vai fazer o grande mover. Um foi me socorrer ali. Tá na live, estamos na live. Estava aqui tendo um tempo de comunhão com Deus, um tempo maravilhoso. Amém. Que o Senhor realmente, com essa palavra de revelação, ele possa alcançar muitos corações. Porque o segredo é aliança. Quem tem aliança, entende. Eu vou deixar uma passagem rapidamente aqui que o Senhor nos deu, que fala de Pedro uma vez negando Jesus, discutindo com Jesus. Ele disse, Pedro, tu vai me negar. Né? E Pedro disse o quê? Não vou negar, eu vou lutar até o fim, porque naquele momento Pedro não tinha aliança. Pedro discute com Cristo, ele não aceita. Se é Jesus que está falando, então eu não vou discutir, ainda que eu saiba de muita coisa. Por quê? Jesus falou, então eu vou ficar vigilante, eu vou vigiar, quando isso acontecer, eu vou conseguir escapar. Ele não ouviu, né, a Jesus, ele discutiu. Só que Jesus é muito querido, muito maravilhoso, e ele derrama amor mais ainda na vida de Pedro. Pedro nega Jesus, e depois ele volta naquela experiência maravilhosa. E naquele momento Jesus volta a ter uma conversa com ele. Agora vai ter aliança. Porque ele disse assim, Pedro, tu me ama? Pedro disse, amo. Pedro sempre sabia bastante. Ele disse segunda vez, Pedro, tu me amas? Pedro disse, amo. Ele disse, Pedro, tu me ama? Aí Pedro entende. Ele disse, poxa, eu estou sempre querendo saber. Não sou eu que sei, eu só tenho que crer. Ele disse, tu sabes, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, eu não vou mais falar o que eu vou fazer, eu vou simplesmente te ouvir e caminhar contigo. Aleluia. Deus te conserve assim, cheia da presença, essa vontade de buscar Deus, e o Senhor está no controle. Amém? Deus te abençoe. É um prazer participar da sua live. Obrigado pela oportunidade. Amém? Beijo. Amém.
Tchau, beijo. Amém, gente. Glória a Deus. Nosso pastor é uma bênção. Sabe? Que a gente possa sempre ouvir aquilo que ele tem para nos ensinar, porque do lugar onde nós somos tirados, né? Principalmente a minha família, de estar na presença do Senhor foi porque Jesus escolheu a vida dele primeiro. Ele foi escolhido. E hoje toda a nossa casa, né, vive as maravilhas de Deus. Mesmo em minhas lutas, mesmo em minhas dificuldades, o Senhor, Ele nos ama, Ele cuida de nós. E a segunda passagem que eu tenho para falar está lá em Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe? Que a gente possa primeiro converter, né? Falar sobre o amor de Jesus para aquelas pessoas que estão próximas a nós, que estão do nosso lado. Jesus, ele foi falando sobre o amor de Deus em cada lugar que ele passava. Começou ali em Jerusalém e foi a Judéia, a Samaria. Que a gente possa falar sobre o amor dele para as pessoas que estão do nosso lado e depois que a gente vá buscar falar para as outras pessoas, para que elas vejam o amor dele sobre nós. Que a gente nunca duvide, que a gente continue crendo, que a gente possa ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Que a gente permaneça nessa aliança com Ele, ouvindo o que Ele tem preparado para nós. Porque é muito melhor você ouvir o que Ele tem para te dizer do que você se frustrar, se entristecer, voltar e pedir perdão a Ele. Ele vai te perdoar, Ele vai cuidar de você do mesmo jeito. Mas é muito melhor ouvir. Que a gente não possa duvidar até chegar nele. Porque Ele já nos encontrou, Ele já cuida de nós. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros. Ele cuida de nós todos os dias, Ele nos livra de doenças, Ele nos livra de tantas outras coisas ruins que vêm sobre a nossa vida. Sabe, tem livramentos que Ele nos dá que nós nem imaginamos. Que a gente possa sempre estar na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Porque nós seremos cada vez mais abençoados e cada vez mais cheios da presença de Deus. Que nessa noite essa palavra possa ter servido tanto para você quanto para mim, que estou aqui ministrando. Que a gente possa guardar no nosso coração que nós devemos ouvir a Deus, e que muito menos devemos duvidar do que Ele tem para nós. Que a gente possa continuar acreditando e vivendo as maravilhas dEle. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.